Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco mais relax, por assim dizer, mas fazendo alguns comentários que me parecem relevantes sobre o processo de escrita dos livros e como certos detalhes têm uma importância por vezes muito maior do que alguns leitores imaginam. E ao mesmo tempo uma crítica a boa parte do processo de produção literária na atualidade, literária no sentido mais amplo, né, de escrita dos livros e tudo mais, que normalmente negligencia ou desconsidera algumas coisas que parecem detalhes, mas podem ter um papel importante no interior de uma obra. E eu vou usar aqui como ilustração o meu livro, né, Marx e a Filosofia, O Capital como Crítica à Metafísica, o segundo volume, que está aqui atrás, inclusive. Como as pessoas que acompanham o canal já sabem, né? Foram cerca de 15 anos aí, aproximadamente, dedicado a esse trabalho de escrita, uns 6, 7 anos aproximadamente, e que eu fiquei bem atento assim a todos os detalhes. Eu não me considero um grande escritor, tá? No sentido de que eu não tenho um talento natural de escrita, como algumas pessoas têm. Mas eu sou uma pessoa que me preocupa muito com a questão da escrita. Então, acredito que eu cheguei a uma forma textual bastante apropriada, partes melhores, evidentemente, por me preocupar muito com a questão da escrita, da forma, como não sendo apenas uma decoração externa do conteúdo, mas como guardando uma relação direta com o próprio conteúdo apresentado, né? Ainda vou dedicar muito material também a respeito desse tema, mas o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você está expondo processos sociais, por áridos que sejam, né, por complexos que sejam, que na base deles você tem ali processos marcados por uma situação dramática das pessoas, muito profunda, por situações de exploração, de opressão, de tensão psicológica, de esvaziamento psicológico, você tem que procurar escrever um texto que, na medida do possível, consiga produzir isso no leitor. Um texto que, mesmo sendo um texto técnico-científico, produza raiva no leitor em alguns momentos, em que o próprio conteúdo coloque situações que sejam indignantes, por exemplo, e por aí vai. Tá? O texto ele tem que atingir um aspecto dramático, tem que se vincular à vida, aos processos reais apresentados. Então, o meu esforço ele é todo nesse sentido. E às vezes eu acho que hoje, na academia, principalmente, né, se negligencia completamente esse aspecto. O texto é considerado como algo imparcial, distante, puramente técnico, em que não há preocupação com as pessoas, das pessoas com o processo de escrita. Ou melhor, há uma preocupação puramente técnica, no sentido de não ter erros ortográficos, gramaticais, aquele monte de regrinha bizarra, não ter repetições de palavras, né? Inclusive, algumas características que eu tinha, que vai estar presente um pouco na redação do Marx e a História, e que desapareceram um pouco no Marx e a Filosofia, tá? Que são coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, um monte de regrinha acadêmica de escrita que eu fui abandonando, porque eu cheguei à conclusão que não serve para nada. Provavelmente, por exemplo, uma delas muito famosas é a ideia de que você não pode ter muitas repetições de palavras, né, próximas umas das outras. Então, se tiver uma palavra 2, 3 vezes no mesmo parágrafo, você tem que substituí-la por sinônimos. Isso é terrível. É claro que às vezes há muita repetição de palavras, porque a pessoa que está escrevendo o texto produto de uma deficiência de vocabulário e coisas do gênero, ok. Então às vezes fica muito ruim mesmo. Mas quando você cria uma regra fixa para a escrita, você está querendo dizer que todos têm que escrever da mesma forma. E que às vezes, por exemplo, a repetição de uma palavra não possa guardar dentro dela uma intencionalidade. Você quer repetir a palavra, ou a expressão, porque você quer focar, por exemplo, num conjunto de atributos análogos de um determinado processo, de uma determinada coisa, e assim por diante. Uma que eu acho terrível é aquela dessa não repetição. Isso aí se expande para o nome do autor, né? Então eu estou aqui analisando Marx.
Então é óbvio que a palavra Marx, ou seja, se referindo ao fato de que o Marx escreveu, comentou, né, certa coisa, vai estar muito presente no texto. Só que na academia fala, não, não pode repetir as palavras. Então, se você já disse Marx em frases muito próximas, então depois você vai substituir por, sei lá, o autor de O Capital, o filósofo alemão e coisas do gênero, que é patético, eu acho. Então, o texto é sobre o Marx, cara, está implícito para o leitor que está lendo o texto, que quando você falar de Marx, 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 a pessoa não vai ficar irritada porque eu estou falando muito Marx, porque o texto é sobre o Marx, porra. Né? Então tem umas regrinhas e aí gera na academia. Então as pessoas vão criando assim, aqueles sinônimos, assim, tá escrito de Aristóteles e depois assim, o estagirita, né? Porque Aristóteles é de estagiro. Só que não é uma formação amplamente conhecida, né? Como assim o estagirita, né? E por aí vai. Enfim, eu acho terrível. Eu abandonei essas cacoetes acadêmicos todos. Procurei ir rompendo com um por um. Mas aqui eu queria comentar algum aspecto específico, que é a questão das epígrafes. Né? Um pouco da estrutura, mas também das epígrafes. Né? Da estrutura, porque as epígrafes fazem parte da estrutura. A epígrafe que parece uma coisa tão despretensiosa, tão marginal, mas que, na minha opinião, cumpre um papel importante. Eu vou dar 2 exemplos. Eu estou, aliás, fazendo vários vídeos aqui no canal a respeito do meu livro, Marx e a Filosofia. Eu estou fazendo o curso do Marx e a História, não é isso? As primeiras aulas foram abertas, já foram 3 aí disponíveis, as outras são para membros. Já gravei uma, próxima semana deve sair a segunda. O Marx e a Filosofia não vou fazer curso por enquanto, até porque eu vou deixar a galera digerir o livro, são 2 volumes bastante extensos. Talvez daqui uns 2 anos saia um curso sobre Marx e a Filosofia. Mas eu estou fazendo vários vídeos, dando pinceladas em aspectos, em pontos específicos do livro. Isso serve, claro, para a divulgação do livro, que, aliás, quem ainda não adquiriu vai estar aqui na descrição o link. Mas também para quem já adquiriu, é meu principal objetivo, que esses vídeos contribuam para uma leitura mais profunda e para que se preste atenção a certas sutilezas da redação, da estrutura. E aqui eu vou pegar a questão das epígrafes, por e simples. E, aliás, como o livro trata dos 3 livros do Capital, enquanto isso, tá uma boa novidade aí, eu estou